Saudações pessoal, tudo bem? Bom, hoje é o sétimo dia, era para ser o último dia da jornada, né? Mas tem mais um dia. Isso acontece por causa do Arcano Louco, tá? A gente iniciou no Arcano Zero, então seriam 7 dias. Se fosse 21 arcanos, né? 3 por dia, seriam 7 dias. Mas como eu tenho o Arcano Zero, então são 8 dias a contar do primeiro dia, né? Da segunda-feira. A gente termina então amanhã, no oitavo dia. Antes de começar a falar dos arcanos, eu queria passar uma mensagem para todos. Eu acredito que a jornada, para muita gente, né, é um período bem curto, mas eu acredito que vai ser o início de uma grande mudança na vida de muitas pessoas, né? E essa é a minha intenção, tá? Esse conhecimento não é meu, esse conhecimento é de toda a humanidade. Eu só sou só contribuo para que esse conhecimento seja passado adiante. E é uma fase da minha vida que eu também tive que aprender muito, tive que passar pela jornada, né, várias e várias vezes. Isso a gente faz durante nossa existência. E eu passo da minha maneira, né? Aquilo de acordo com o meu entendimento. É claro que cada pessoa tem um ponto de vista, tem uma visão, né? Uma visão de mundo diferente, uma visão, uma existência que tem um prisma diferente para cada pro entendimento, né, dos arcanos do tarô, ao qual é um livro aberto, né? Ou seja, ele nunca vai ter fim. Sempre que você estudar o tarô, você sempre vai ter uma resposta diferente para cada situação. E como eu disse, eu só compartilho esse conhecimento que pertence a todos nós, né? E da minha forma, da minha maneira de enxergar esse leque de conhecimento, né? De acordo com o que eu vivi, de acordo com o que eu vivenciei, que é o mais importante, você vivenciar para poder passar para as pessoas aquilo que você experienciou, né? E a experiência, eu acredito que as nossas experiências é que fazem a gente enxergar de forma diferente e passar esse conhecimento adiante. Sem passar por essas experiências, não tem como ensinar. A gente só pode doar aquilo que a gente tem. Então eu estou passando, compartilhando com vocês um pequeno conhecimento, aquilo que eu já passei na minha vida e ainda passo. Tenho muita coisa para aprender, muita coisa para ainda muito na minha vida. O que eu já passei, o que eu já aprendi, né, não é nada diante do conhecimento universal, né? E creio que todos nós estamos aqui justamente para isso, para aprender. O que a gente leva é o conhecimento, tá bom? Então, uma mensagem para vocês antes de começar a falar dos arcanos. Bom, a gente viu, né, que no último arcano, o arcano 15, né, que infelizmente muitas pessoas ficam presas a uma situação, e a gente vê quando elas não conseguem sair daquela situação, infelizmente vem a ruína, né? Vem o desespero, vem realmente o orgulho, né? O ego acaba fazendo com que essa pessoa seja arruinada, né? De muitas formas, né? Perde empresa, perde família, acaba adoecendo por uma questão de não cuidar da saúde, né? Então aí vem o arcano 16, que é a torre. A torre, ela tem uma conotação bem drástica, que é a casa de Deus, né? Eles fazem uma alusão também com a Torre de Babel, que eles queriam conhecer queriam chegar até Deus, só que infelizmente acabou caindo, né? A torre matou muita gente, e isso que conta a história, né? Não se sabe até onde isso é verdade. Mas a torre, ela tem esse sentido, né, no tarô, de que ali
você chegou no topo, né? Então a gente vê a pena, né? Uma pena tirando o topo da torre, né? A coroa, que a torre significa o nosso corpo físico, né? E vemos duas pessoas caindo, provavelmente o engenheiro e o rei, né? O engenheiro que projetou a torre e o rei que estão caindo, ou seja, um sopro acaba derrubando, né? Então aqui ela nos remete ao nosso orgulho, né? Aquilo que a gente fez não enxergou, né? Infelizmente a gente se manteve no lado sombra por muito tempo e a torre, né, foi a nossa derrota, né? Então aqui a gente chega numa situação que não tem como voltar atrás. Realmente uma situação diferente da morte, né? Que a morte ela tem ainda uma transformação. Você consegue se transformar, né? Deixa morrer algo para que venha outra fase. A torre não, é um fim de um ciclo que você chegou por orgulho, por não saber pensar direito, não saber planejar direito, então aquilo chegou ao fim, né? Infelizmente muitas pessoas chegam nessa situação, chegam também na situação de doença, na situação de pessoas que usam drogas, por exemplo, chegam numa situação que não tem mais volta. A torre tem esse significado bem pesado, mas muita gente chega nessa situação. Para quem passou, né, da torre, a gente tem uma experiência desagradável, né, tem que recomeçar. Então a estrela é uma carta aqui de recomeço. Aquilo que, que ela tem é assim como é, né? A gente tem que aceitar a situação que está nesse momento e deixar o passado para trás. E é isso que a estrela nos remete. Ela está deixando até as roupas dela para trás, né? Então uma personagem nua que ela derrama dois frascos, né? Que é os frascos da temperança, ela está deixando, derramando, ou seja, deixando o passado, aquilo que não tem como mudar, ela vai deixar para trás. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem que deixar esse passado. Tem que deixar a situação sair da nossa vida, a pessoa que está influenciando negativamente na nossa vida, às vezes um casamento mal sucedido, a gente tem que deixar tudo que é ruim, né? A gente, na temperança, a gente teve o equilíbrio, o pensamento daquilo que é bom ou ruim, e aqui na estrela a gente tem a transmutação, a transformação, né? A gente vê o pássaro, que é o significado da ibis, que na mitologia é a fênix, né? A fênix é uma ave que surge das próprias cinzas. É o significado da alquimia, da transmutação, transformação. Então aqui você se transforma, né? É um significado bem amplo. E muitas vezes nessa transformação nós temos um caminho de ilusão, né? A lua ela nos remete a uma ilusão. Muitas coisas, muitas fases da nossa vida, nós somos iludidos, né? Iludidos por nós mesmos, às vezes por um pensamento, alguém que está influenciando negativamente, mas também, além da ilusão, os nossos medos, né? O que a gente tem, qual o medo que a gente não enfrentou para percorrer esse caminho, né? Entre os dois cães aqui, né? Então a lua ela tem ao mesmo tempo o significado, né, que mostra o lago é sentimento, né? Sentimento profundo, é o inconsciente. Aqui a gente tem que enfrentar os nossos medos. Então chega a hora da gente enfrentar esses medos. Quais são os medos? Qual é a fase na nossa vida? E muitas vezes a gente percorre um caminho, mas fica paralisado diante de uma situação por medo. E qual é esse medo? O que gerou esse medo? E às vezes, e muitas vezes a gente não sabe o que na verdade gera esse medo na gente, né? É um trauma de infância, é um trauma que aconteceu há muito tempo atrás e a gente guarda isso com um ressentimento, né? E esse trauma fica lá no inconsciente, guardado, e quando surge a oportunidade de uma solução, né, de você passar de uma fase talvez promissora na sua vida, você acaba sendo paralisado pelo medo, né? Então, a lua, além de ilusão, é um arcano um pouco mais complexo, porque a gente está falando de sentimento.
E quando a gente fala de sentimento, não tem como mensurar esse sentimento, né? Somente aqueles que passaram por um trauma, aqueles que passaram por uma rejeição, sabem o que eu tô falando. Então, assim, a lua, ela é ao mesmo tempo algo que está oculto, que a gente precisa enfrentar, né? E muitas vezes a gente, muitas fases, como eu falei, na nossa jornada, nós temos medo, né? E esse medo paralisa a gente, paralisa no meio do caminho, faz a gente ficar ali, né? Procrastinando muitas vezes por causa desse medo. Então tem que descobrir quais são os seus medos. O que faz você fraquejar no momento decisivo? Então a lua tem esse significado, tá? Então é isso, pessoal. Amanhã é o último dia. Vou preparar os arcanos e diante desse, como eu falei no começo, né? Diante dessa jornada, espero que esses 7 dias, esses 8 dias, na verdade, tenham um significado muito profundo na vida de cada um. Tá? É o que eu mais desejo. Eu procuro passar todo esse conhecimento para ver vidas transformadas. Essa é a minha intenção, sempre foi. Então, à medida que as pessoas entram em contato comigo e falam, André, eu consegui resolver uma situação porque você passou um conhecimento que eu não tinha ainda, não tinha ciência, não tinha visto por esse ângulo, é algo que para mim é muito satisfatório. Esse é o objetivo, eu acredito, de todo professor, de todo guia, né, espiritual. Não me considero como mestre, né? O pessoal me chama de mestre com carinho, mas assim, eu não me considero como mestre, não tenho essa sabedoria para ser um mestre, né? Eu sou um professor porque eu divido conhecimento com todos aqueles que estão ao meu lado. É somente isso, tá bom, professor? Sou igual a todo mundo, tenho o mesmo conhecimento que vocês, talvez uma parte de um conhecimento diferente, é aí que eu passo esse conhecimento, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, até amanhã.